quem está assistindo a primeira vez o nosso Let's VAT Talk, estou aqui, além do Paulo e do Daniel, que está entrando daqui a pouco, com a Mariana e o Guilherme, que são, como eu disse, sempre nossos samurais do tributário aqui, da nossa equipe de indiretos e aduaneiros, e hoje o tema é antigo, mas nada em tributário é antigo no Brasil, né? Porque as coisas antigas, elas dão reviravoltas, elas voltam a causar burburinho e mexidas e mudanças. E hoje a gente vai falar de um tema que continua estando na pauta das discussões das empresas, do judiciário, dos fiscos, que são os investimentos fiscais, os investimentos, os subsídios, os incentivos, os benefícios, qualquer nome que você queira dar à redução de carga tributária, né? Então, a gente tem diversos nomes, diversas figuras, e a gente vai falar aqui quais são essas figuras, a gente vai colocar mais, dar mais transparência a vocês que às vezes não conhecem todas as figuras, a gente vai mostrar quais são esses impactos fiscais, porque uma coisa é saber como eles funcionam, a segunda coisa é saber o que isso gera também em outros tributos, que não necessariamente aqueles em que o benefício, o incentivo está sendo aplicado. Por exemplo, imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS. Então, isso a gente vai ver aqui hoje, tá? E também mostrar para vocês como anda a nossa jurisprudência. Porque, de novo, a gente tem um sistema judiciário pouco especializado em tributário, né? E que muitas vezes nos dão um frio, né? As cortes nos dão um frio na barriga, porque a gente não sabe para onde vai, né? Não sabe efetivamente o que vai acontecer. E cada vez mais o STF ganha, né, protagonismo em decidir em matéria tributária, porque a nossa Constituição é ultra rica quando ela foi tratada do nosso sistema, né? Então, como que vai ser dividido? A gente vai primeiro dar um overview, a gente vai depois fazer uma operação salame, nós vamos destrinchar, fatiar os principais incentivos fiscais, porque, de novo, é importante a gente conhecer os mecanismos para depois a gente entender quais seriam os aspectos fiscais atinentes a cada um deles. Para mim, Paulo, pessoalmente, tudo se resume em uma redução de carga, redução de tributos. Não importa o mecanismo, tá? Então, a minha visão é essa, e como eu morei muitos anos fora, em país de língua alemã, eu tenho uma visão muito parecida com esses países, de que, no fundo, tudo é o que em alemão se fala de Steuerbefreiung, né? Que é a desoneração da carga tributária. Não importa o mecanismo, a técnica que é utilizada. Por quê? Porque o efeito econômico ele se transveste também de contornos jurídicos e o fim que está se procurando é a redução de carga e ponto. E é isso, né? Muita gente vê na doutrina uma discussão sobre o sexo dos anjos, etc. Não é assim. Isso muitas vezes a gente vê, não só na doutrina, mas até advogados, consultores, né, dando muita importância a determinadas nuances que, no fundo, elas, na minha visão, não são importantes. São mais discussões para a academia, mas não no mundo real. Tá? Quem vai começar hoje aqui? Acho que sou eu, né? É você? Bora lá. Mari, o palco está aqui para você. Fique à vontade. Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigada pela presença. Para a gente é uma honra aí o pessoal não optar por assistir o jogo e vir a discutir um pouquinho de tributária aqui com a gente. A ideia, como o Paulo mencionou, é a gente falar um pouquinho, rememorar, né, os conceitos de o que pode ser considerado um incentivo fiscal, para depois entrar mais especificamente aí com o nosso especialista, que é o Paulo Leite, para tratar aí como que os tribunais têm enxergado isso, e depois o Daniel para falar um pouco da parte de direto.
Então, no primeiro ponto que a gente trouxe aqui, é aquela divisão clássica, né? Quando a gente começa a falar de subvenções, a gente sempre tem na cabeça de que, historicamente, a jurisprudência, a doutrina, todo mundo sempre dividiu as subvenções em dois tipos, basicamente. As subvenções para custeio e as subvenções para investimento. E aí, sendo que as subvenções para custeio seriam aquelas transferências de recursos com a finalidade de incentivar as operações em si dos contribuintes, e as subvenções para investimentos seriam o objetivo principal ali de possibilitar a implantação de um empreendimento, a expansão desse empreendimento. Então, historicamente, a gente tem, sim, uma discussão e uma análise das subvenções sobre esses dois vieses. A Lei Complementar 160, quando ela veio aí em 2017, ela procurou trazer ou melhor, tentar esclarecer um conceito de o que seria, para fins de incentivos fiscais de ICMS, se esses incentivos seriam ou não uma subvenção para custeio ou uma subvenção para investimento. E a lei complementar, ela procurou, então, trazer uma definição de que, para fins dos incentivos de ICMS, e aí pouco importa se eles foram concedidos aí nos termos da lei complementar 2475, com a convalidação de todos os estados ou não, todos esses incentivos passam a ser considerados subvenções para investimentos, sendo vedado qualquer outra exigência de outros requisitos ou condições que não estivessem elencadas ali no artigo 30 da Lei 12.973. Mário, primeiro, antes, para todo mundo que está aqui, ainda quem não é a primeira vez que está vendo o nosso Let's VAT Talk, a gente não interrompe porque a gente é mal educado, tá? Porque a dinâmica é a gente comentar, todo mundo ir comentando a apresentação de todo mundo. Tá? Isso aqui que a lei fez, para mim, ela está vindo corrigir algo que não deveria ter existido, que é esses dois conceitos aqui, mesmo porque isso aqui não está na lei, né? Essa divisão, né? A gente tem empresários aqui assistindo hoje o nosso episódio, que, no fundo, toda subvenção, ela é para investimento. É lógico que essa divisão, ele tenta colocar, não, mas tem que ser aquele empreendimento que está sendo construído, está sendo... Não. Pode perguntar para qualquer empresário se ele está num determinado estado recebendo um benefício, se o outro estado dá um benefício maior, ele vai pensar duas vezes se ele vai ficar ali ou se vai transferir as suas atividades para outro lugar. Efetivamente, essa divisão não deveria ter existido. Isso aqui, na minha visão, é doutrinário. Exatamente. E até, pessoal, a nossa ideia é fazer um bate-papo. Então, quem quiser fazer pergunta aqui, fiquem à vontade. E a gente é assim mesmo, a gente interrompe um outro para complementar. Então, bom, fica parecendo então... assim, puta, tá interrompendo aqui, povo sem educação, né? Nossa. Exato, não. Aqui a gente é um complementando o outro efetivamente, né? E, pessoal, então a Lei Complementar 160, ela procurou resolver essa distorção, né? Que a doutrina trouxe, a jurisprudência buscava fazer essa distinção. Então, a lei, ela procurou resolver o problema. O que a gente vê é que a Receita Federal, ela continua se manifestando de forma contrária. Então, quando a gente olha as soluções de consulta, a gente vê que a Receita, ela ainda traz um entendimento, ela reconhece a lei complementar, mas ela ainda traz um entendimento dizendo que só é subvenção para investimento se estiver atrelado a um projeto de implantação ou expansão de um empreendimento. Então, ela ainda traz esse conceito e ainda tem autuado os contribuintes em relação a esses temas. Tá? O que a gente tem no Tribunal Administrativo, na Câmara Superior do CARF, é uma pacificação em relação a isso. Então, o CARF não reconhece
esse entendimento da Receita Federal, quando a gente fala de decisões relacionadas a IRPJ e CSLL, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas em relação às decisões que tratam de tributação de PIS e COFINS, a gente ainda vacila ali um pouco, e a gente ainda tem decisões, inclusive recentes, da Câmara Superior, que consideram os incentivos fiscais de ICMS como subvenção para investimento. Vamos lá. Mas, afinal, né, o que é considerado um incentivo fiscal de ICMS? Porque a gente tem aí inúmeras figuras que trazem formas distintas de, no final do dia, reduzir a carga tributária. Porque é como o Paulo mencionou lá no começo, né? Quando a gente fala de benefício, pouco importa o nome que a gente está dando para esse benefício fiscal. O que importa é que, no final do dia, ele efetivamente reduz a carga tributária daquela operação e reduz a carga tributária geral ali do contribuinte. Quando a gente olha na lei, né, o que a lei trata como incentivo fiscal de ICMS, a gente tem algumas classificações, alguns indicativos ali na Lei Complementar 24 de 75, do que pode ser considerado um incentivo fiscal de ICMS. Então, a gente tem a figura de isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido, e outros tipos, em um inciso que fala assim, outras alternativas que possam, de alguma forma, reduzir a carga tributária ou devolver financeiramente ou fiscalmente uma parcela da tributação daquela operação. Então, por isso que a gente traz aqui também, a gente vai trazer um pouquinho aqui para a discussão, se o diferimento de fato é considerado ou não um incentivo fiscal, e se as alíquotas reduzidas, ou seja, aquelas alíquotas que não seguem o padrão geral estabelecido pelos estados de 17 e 18, se elas podem ou não ser consideradas um incentivo fiscal de ICMS. Então, entrando especificamente, eu acho que o principal, quando a gente pensa em benefícios fiscais concedidos às empresas, eu acho que dois é o que mais chama a nossa atenção, que é a concessão de crédito presumido de ICMS e reduções de base. Quando a gente fala de crédito presumido de ICMS, a gente está falando de uma figura que, para fins de operação, quando a gente fala de formação de preço, emissão de nota fiscal, nada do incentivo aparece ali. Como é que funciona o crédito presumido, né? É um crédito que é concedido aos contribuintes, mas que ele registra lá no final, na apuração dele. Então, quando a gente emite a nota fiscal, a gente emite a nota como se nada tivesse acontecendo. Então, a gente inclui a carga tributária total ali da operação. Então, se a gente estiver falando de um produto sujeito a uma alíquota de 18%, a gente inclui esses 18% ali faz o grossap com os 18%, e no momento da apuração, lá no final do mês, é que a gente reconhece um crédito na apuração, o que faz com que a carga tributária final fique reduzida ali no final do mês. Então, é dessa forma que funciona o crédito presumido. Diferente disso é a redução da base de cálculo. E aí tem outros nomes, né, Mari? Tem estado que chama de crédito outorgado, tem estado que até muda crédito um pouco. Estímulo. Aí tem vários nomezinhos, apelidos que se dão a esse tipo de coisa. E a forma de outorgar isso também pode ser diferente, né? Nós temos um cliente que está no estado do Centro-Oeste, em que o estado se comprometeu a fazer algumas obras de infraestrutura, não tinha caixa naquele momento. O que ele fez? Ele deu um volume relativo àquelas obras de infraestrutura em forma de crédito de ICMS para que o nosso cliente fizesse essas obras, né? E à medida em que haveria saídas tributadas, ele usaria esse crédito para abater do montante a pagar para o Estado, né? Ou tem aquelas fórmulas também em que você tem um montante a pagar para o Estado e, independentemente do valor específico do investimento que você fez, você já recebe para que o valor net a ser pago ele seja menor
do que o efetivamente devido. Então, é uma variedade, assim, tem para todos os gostos, né, Mária? Tem crédito presumido que você troca o crédito normal, tem crédito presumido que você mantém o crédito normal e adiciona mais alguma coisa. Então, mas tudo isso, e aí depois a gente vai ver que, no caso do diferimento, essas diferenças trazem mudanças em relação exatamente à natureza, mas tudo isso que a gente está falando no bolo do crédito presumido é crédito presumido. Não importa como você chame, ele é crédito presumido. Exatamente. E até a forma de concessão, né? A gente tem créditos presumidos que estão estabelecidos ali direto nas legislações, então não dependem, por exemplo, de nenhum regime especial, e créditos presumidos que estão vinculados necessariamente à assinatura de um regime especial com o Estado específico e próprio para aquele contribuinte. Bom, entrando aqui na redução da base de cálculo, a redução ela é um pouco diferente comparativamente com o crédito presumido, né? E o porquê? Começando pelo motivo que a redução da base de cálculo ela acontece diretamente naquela operação específica. Então, diferente do crédito presumido que a gente mencionou, que a gente faz a operação como se nada tivesse acontecendo, e esse crédito ele é registrado lá no final do mês, na apuração, o que reduz a minha carga, a redução da base de cálculo, não. Ela reduz a carga tributária diretamente na operação. Então, no momento que eu estou fazendo ali o gross-up, para eu chegar no valor da minha operação efetiva, é nesse momento em que eu já, de fato, incluo a carga tributária efetiva dentro da base de cálculo. A gente tem algumas diferenças aí em legislações dos estados, que algumas elas trazem uma redação dizendo que a redução da base de cálculo resulta em uma carga tributária efetiva de X%, por exemplo, e algumas reduções que falam a carga fica reduzida a base de cálculo em 60%, em 40%, existem essas diferenças, mas no final do dia, o objetivo principal é, de fato, eu reduzir o valor do ICMS a pagar daquela operação. Então, quando eu vou fazer o gross-up do valor do imposto dentro do valor da mercadoria, eu já faço, em regra, a inclusão da carga tributária efetiva. Então, nesse momento, se vocês compararem uma operação que a gente faz sem qualquer incentivo fiscal, incluindo uma carga tributária total, por exemplo, no nosso exemplo de 18%, quando eu tenho uma redução de base de cálculo que seja uma carga tributária efetiva de 12%, por exemplo, a gente chega num valor de mercadoria menor do que o valor comparado se eu estivesse incluindo a alíquota geral total de ICMS naquela operação. Então, aqui a gente já consegue visualizar de cara ali que existe, de fato, um incentivo naquela operação. Tá? Mari, posso complementar uma coisa? Claro. Acho que também é importante a gente analisar que esse aumento de alíquota ou a redução de base, né, pensando no efeito inverso, a gente também tem uma redução de carga tributária, e esse acho que é o principal ponto, Exato. porque quando a gente fala lá da Lei 2475, que ela fala o que pode ser entendido como benefício fiscal, ela fala expressamente aquilo que reduz o ônus tributário. E aqui eu tenho, partindo de um mesmo valor de mercadoria líquido de impostos, então a gente está falando aí no valor de 1.000, eu tenho cargas tributárias distintas quando eu tenho uma redução de base para determinada alíquota. E aí, nesse caso aqui, a gente está pensando numa redução de base para 12. Então, o que a gente tem efetivamente é uma redução de carga tributária. Se a gente tem uma alíquota base de 18%, a carga tributária seria 21,95%, com uma redução de base, de modo que a alíquota fosse 12%, a gente tem uma carga de 13,64%. Gui, por isso que, assim, para mexer com o tributário, não adianta só saber direito, tá? Porque isso aqui é matemática simples. Isso aqui é o menino de 6, 7 anos aprende que multiplicando multiplicador, produto. É simples, é matemática simples. Não precisa saber ir lá
princípios, não precisa, é matemática simples, tá? Qualquer item que eu reduza, o produto vai ser menor, né? Inclusive, a gente tem uma tese desenvolvida aqui no escritório que questiona um desses mecanismos de redução de base. Exatamente. Inclusive, quem tiver interesse, a gente pode vir a conversar posteriormente aí num fórum menor. Dá uns 4 via TikTok para falar dessa. Exatamente. Bom, quais são os outros tipos de incentivos fiscais também muito comum, né? A isenção. Então, quando a gente fala ali de um caso clássico em que a minha operação está isenta por algum motivo, né? Então, nesse caso de isenção, a gente tem uma ausência de inclusão de ICMS ali dentro do valor da mercadoria. Então, como o Gui mencionou anteriormente, se a gente considerar um valor líquido de impostos de 1.000, sendo a operação isenta, a gente não teria inclusão de nenhum valor de ICMS aqui na base de cálculo. Então, consequentemente, o valor da operação seria muito menor e eu não teria nada a recolher, né? Isso também traduz uma redução de carga tributária, porque a operação ela fica mais barata e eu não tenho que pagar nenhum ICMS. Quando a gente fala de redução de alíquota, isso também acontece, né? Então, se a gente pensa que, em geral, a regra geral aí dos estados, a alíquota normal para os produtos seria de 17% ou 18%, quando a legislação trata de uma alíquota menor do que isso, seria também uma forma de reduzir a carga tributária, né? Então, seja a legislação instituindo uma alíquota de 12%, de 7%, que acontece bastante, por exemplo, para produtos de cesta básica. Então, a gente tem, de fato, também uma redução de carga tributária na operação. E aí, da mesma forma como acontece na redução de base de cálculo, tanto a isenção como a redução de alíquota, ela acontece operação por operação. E aí, entrando um pouquinho no diferimento, né, Gui? Esse aqui é um dos bichos mais complicados aqui, porque quando a gente está pensando no diferimento, a primeira coisa que vem na cabeça são algumas decisões do STF mais antigas que falam assim, não, diferimento não é benefício fiscal. E aí a gente tem outras... Porque diferimento eu só estou postergando o momento de recolhimento daquele imposto. O imposto vai ser recolhido, só não vai ser recolhido nesse momento. Ou só o momento de incidência. Então, a gente tem essa primeira lembrança, então é natural causar uma estranheza em relação ao diferimento sendo tratado como incentivo fiscal. E também a gente tem outras decisões que o STF fala, não, mas esse diferimento aqui, ele é um benefício fiscal. E aí a gente teve um caso mais recente no STJ que falou algo que era parecido com o diferimento e que também reconheceu como benefício fiscal. Então, o diferimento, ele é um benefício ou não? E aí a resposta é e não é. Por quê? Porque o Estado, às vezes a impressão que eu tenho ele quer fazer alguma coisa, ele não sabe como chamar, e ele chama de diferimento. Porque a gente vai ver... Poderia chamar de salsicha, né, Gui? Podia chamar de salsicha, de salame, de 7-1, do que quiser, agora que está começando o jogo, mas o diferimento aqui, a gente vai ver que existem pelo menos 4, a gente trouxe os mais comuns, mas depois eu comento um outro, que tem o nome de diferimento, mas são operações completamente diferentes. O primeiro é o diferimento sendo trazido como uma substituição tributária. Então, quando a gente tem a substituição tributária para trás, muito comum no setor de energia elétrica, a gente tem toda a operação sendo tributária no último elo da cadeia, né? Então, no caso aí de energia elétrica, então a gente tem a geradora, então quando ela vende energia elétrica para transmissora, a gente não tem o ICMS por diferimento, e a gente tem a próxima etapa na distribuidora, também uma nova venda sem ICMS por diferimento, e aí a última etapa para o consumidor final é que a gente tem o ICMS. Esse caso é um incentivo fiscal? A nosso ver, não. Por quê? Porque aqui a gente só está mudando
a forma de arrecadar. Então, a gente está concentrando toda a operação na última etapa da cadeia. E essa concentração ela é feita por diferimento. Então, a nosso ver, isso não pode ser entendido como um diferimento. Da mesma forma, e aí aqui para mim é o caso, que se a gente fosse olhar o que deveria ser entendido como diferimento, esse é o caso, né, o diferimento stricto sensu, esse seria o caso de diferimento, que são as situações em que eu tenho, por exemplo, uma importação de mercadorias, e aí eu teria uma incidência em um pagamento de ICMS em importação nessa etapa, mas ela é diferida para o momento em que eu tenho a saída do produto, e aí seja para uma indústria, seja para uma comercial, na próxima etapa da cadeia. Então, aqui a gente deixa de pagar o ICMS na importação e paga o ICMS efetivamente no momento em que eu tenho a minha saída do produto acabado ou mesmo do produto importado. Esse caso também... O impacto é zero, né, Gui? Porque em vez de eu pagar na entrada, tomar crédito e compensar na minha saída, eu pago de uma vez ali no momento da saída. Exatamente. Então, esse ponto, para mim, é o diferimento stricto sensu aqui que eu vou brincar, mas é exatamente a situação em que eu só estou mudando o momento em que eu vou pagar o ICMS. Não tem diferença nenhuma. Existe uma diferença de caixa, então por isso que as empresas pedem esse tipo de benefício. Existem impactos de acúmulo de saldo credor, porque a gente sabe que muitas vezes entra 18, sai a 4, então não estou dizendo que esse não é um mecanismo importante, ele mas dizer que ele reduz a carga tributária, vamos sempre lembrar no conceito da Lei Complementar 2475, ele não reduz. Ele reduz caixa, impacto em caixa, ele reduz acúmulo de crédito, mas ele não reduz carga tributária da operação. Aí, Mário, se você puder passar para mim. Pessoal, até se eu puder contribuir também pelo próprio regramento da Lei Complementar 160 e do Convênio 190, o diferimento, ele não está ali expressamente previsto ali dentre as hipóteses, e naquela última hipótese ali que ele fala qualquer outro benefício do qual resulte redução total ou parcial da carga tributária. Então, acho que esse racional que o Gui expôs também está em linha com esse regramento, não só da 24, mas também desse novo regramento que equiparou quase todo tipo de benefício, mas o diferimento acabou não constando de forma expressa. A questão é que, muitas vezes, eles chamam de diferimento figuras híbridas, que o Gui vai falar agora. Né? Então, por quê? Porque esse mecanismo, essa técnica também de evitar acúmulo de crédito, que hoje, né, boa parte das empresas que importam e distribuem no Brasil inteiro, elas acabam sendo impactadas também pela diferença de alíquota e etc. Isso acaba sendo uma técnica interessante. Agora, a gente vai ver agora, eu acho que o Gui vai falar agora, porque existem elementos híbridos que eles chamam tudo de diferimento, e aí, né, não importa se eu estou chamando o focinho de porco de tomada, ele continua sendo focinho de porco, né? Então é isso que a gente vai ver agora. Exatamente. A referência do porco talvez esteja relacionada de novo com a Alemanha, mas a gente está aqui, o próximo tópico é um que... Não, porque é um dos alimentos mais consumidos lá, né? Exatamente. Aqui no nosso chat aqui, o Paulo mandou aqui, é exatamente o tópico que a gente vai falar agora. Existe uma espécie de diferimento que ele é convertido em isenção em algumas situações. Então, quando a gente tem, por exemplo, a importação do ativo imobilizado, até o que o Paulo falou aqui, o diferimento do pagamento do DIFAL, né, na compra de ativo imobilizado, existem alguns benefícios que dão esse diferimento e ele é convertido em isenção se depois de 5 anos a gente não tem a saída desse ativo imobilizado daquela empresa que adquiriu. Então, esse caso é um caso que a gente tem uma redução de carga tributária, sim, na operação. Por quê? Porque quando eu adquiri, eu tive 0 de ICMS, depois de 5 anos eu mantive esse 0 de ICMS. Os 18 ou 21,95, pensando em carga tributária efetiva,
não acontecem na operação. Então, eu reduzi efetivamente a carga que deveria ser 21,95, virou zero. Esse é um tipo de benefício, esse é um tipo de diferimento que ele é, sim, um redutor de carga tributária e ele é, sim, um incentivo fiscal. Ou quando, só complementando, Gui, ou quando, por exemplo, a legislação fala fica diferido o recolhimento até o momento da saída interestadual, mas eu dispenso o recolhimento ainda que tenha uma saída interestadual, não tributada. Isso é muito comum, por exemplo, no setor de energia, quando eu compro gás natural para produzir energia com diferimento e não recolho nada na saída. Então, todas essas formas de diferimento em que existe uma dispensa de recolhimento do imposto no momento da saída, ou seja porque eu dou uma saída isenta, ou alíquota zero, ou porque esse produto nunca vai sair da minha empresa, no caso de ativo, por exemplo, tudo isso é uma forma de conceder uma isenção com um nome de diferimento. É o preparo, quando você vai fazer raio-x, tomografia, você toma um preparo, o diferimento é o preparo, porque o principal vem, né, o que se quer efetivamente é deixar de pagar o tributo, né, reduzir a carga que vem logo depois. Exatamente. O próximo aqui, eu vou fazer um link com o que a Mari falou há pouco, nos casos do crédito presumido. Por quê? Vamos só lembrar que existe a situação em que eu tenho um crédito presumido na minha saída e eu sou obrigado a estornar todos os créditos na minha entrada. Bom, o que é muito comum? Vamos imaginar que eu tenho um crédito presumido de 10 e eu tenho meus créditos normais na operação são 9. No fim das contas, tenho 1 de crédito presumido. Como a gente poderia maximizar esse benefício dado pelo crédito presumido? Bom, diferimento na entrada. Então, tem outros tantos benefícios fiscais, e aí a gente pode citar em Minas, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, outros tantos benefícios fiscais que já prevêem um diferimento na entrada nas aquisições, e aí a gente pode ser tanto na importação quanto nas compras internas, prevêem a possibilidade de um diferimento, porque ele positiva, ele concretiza o meu benefício do crédito presumido na saída. Veja, se eu tenho 9 de crédito e eu tenho que estornar esses 9 para fazer jus a um crédito presumido de 10, no fim das contas, eu tive uma determinada carga tributária. Se eu tive o total diferimento das minhas compras e eu não tive que estornar nada, a minha carga tributária na operação ela é muito menor. O que a gente tem que tomar cuidado aqui em se tratando desses diferimentos. Quando a gente está falando na importação, em que o próprio importador ele é o responsável por pagar o ICMS, e aí veja que ele é um pouquinho diferente do que eu citei há alguns minutos, em que eu deixo de pagar o ICMS na importação, só que eu também não pago ele na saída, ou eu pago ele menos do que eu deveria na saída, porque eu faço jus a esse crédito presumido. Então, esse caso, o importador, ele faz jus a esse diferimento. E, consequentemente, esse crédito presumido. Esse incentivo fiscal. É chique, né, Gui, falar hoje de elemento híbrido, né? É um instrumento híbrido. Exatamente, é um instrumento híbrido. Assim como o Paulo Leite mencionou no começo do nosso bate-papo. Existe um segundo tópico em que eu tenho o industrial pedindo para que os seus fornecedores façam adesão ao seu regime especial e vendam a ele com diferimento. Veja, de quem é a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, exceto se a gente estiver falando de uma situação de substituição tributária? Do vendedor. Bom, como que um comprador ele pode exigir que o ICMS não venha destacado por um diferimento? Ele não pode. Ele tem que chegar no fornecedor e falar, por favor, eu tenho um regime especial, vai ser muito bom para mim se você aderir a esse regime especial e não destacar o ICMS ou destacar só uma parte do ICMS nas suas vendas para mim, porque vai reduzir a carga tributária como um todo. Então, quem tem o regime especial inicialmente é o comprador. Só que o fornecedor, ele faz a adesão a esse regime especial. E aí ele
passa a ter o direito de recolher menos ICMS ou zero de ICMS nas suas saídas para aquele comprador. Então, aqui é um caso em que, apesar do regime especial inicialmente ser do comprador, quem faz jus ao benefício é o vendedor. E isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for equalizar, quando a gente for quantificar qual é o benefício fiscal, qual é o montante do benefício fiscal que a gente tem numa operação para fins de exclusão da base de cálculo do IR e da CS. Então, em se tratando de diferimento, essas são as 4 modalidades mais conhecidas. Só complementando um pouquinho, Gui, e trazendo um pouquinho a jurisprudência, você bem mencionou que no começo, historicamente, o STF sempre falou que diferimento não é considerado um benefício fiscal, desde que seja aqueles 2 outros casos que o Gui mencionou antes. Mas também tem decisões dizendo que quando o diferimento reduz a carga tributária geral da operação, esse diferimento é sim considerado um benefício fiscal. Então, só para fazer uma ressalva que a gente também já tem decisões do STF nesse sentido. É o elemento híbrido, né, Mário? Então, a gente não pode, a gente pode chamar de o que a gente quiser. Pode chamar de tomada, de helicóptero, mas o focinho de porco vai continuar sendo focinho de porco, não adianta. Exatamente. E aí, o que a gente tem, que é um pouco uma discussão que surgiu aí no STJ bem recentemente. Eu já estava esquecendo, a Natália tá até me lembrando aqui. Existe um caso que foi julgado pelo STJ, que é chamado de diferimento, e o STJ reconheceu que aquilo é um benefício fiscal. Só que, olha só, vendo o que a gente tem de modalidade de diferimento. O que era o benefício em Santa Catarina? A gente tinha uma venda e parte do ICMS devido naquela venda, ele era postergado por um determinado período, era pago, acho que 36 ou 48 meses depois, com juros simples de 3% ao ano. Então, no fim das contas, eu estou postergando o momento do pagamento para 36 ou 48 meses depois, e eu vou pagar com um juro simples. O que ele está dando é um benefício financeiro. Ele está chamando de diferimento, mas isso não é um diferimento. Pensando no diferimento stricto sensu. Então, é por isso que essa análise, falar diferimento é benefício ou diferimento não é benefício, eu preciso olhar o que o Estado está dando, o que ele está chamando de diferimento, para a gente poder saber se aquilo pode ser enquadrado como um redutor de carga tributária. Veja, nesse caso, ele vai reduzir a carga tributária, por quê? Porque eu vou deixar, por exemplo, o meu dinheiro aplicado em 48 meses, eu vou ter um valor muito maior do que aqueles 3% de juros, e aí sim eu estou pagando menos ICMS do que é devido. Isso daí, como o Paulo falou, é matemática financeira, é dinheiro no tempo. Se eu trouxer os 48 meses atualizados a valor presente, eu vou ver que eu vou estar pagando menos ICMS do que eu pagaria à vista agora. Então, apesar de estar chamando de diferimento... É o termo que ele chama de financeiro fiscal. Tá? Exatamente. Se a gente, então, para fechar a minha fala aqui, existe hoje uma discussão bem grande no STJ, na segunda turma em especial, porque vem sendo feita uma diferenciação entre crédito presumido e outros incentivos. E aí, desses outros que a gente está comentando aqui, então, redução de base, isenção, alíquota, diferimento. E aí, existem diferenças entre eles? Sim, claro que existem. Então, por exemplo, o momento do lançamento desse crédito presumido nos livros fiscais, eu faço no final do mês. Os outros incentivos, a cada operação, eu tenho o registro daquele incentivo, nota a nota. O crédito presumido, geralmente, eu faço um valor consolidado em outros créditos, tem um campo específico no bloco E do SPED. Então, existe uma diferença entre eles no momento do lançamento? Existe. O cliente, ele tem ciência? Existe uma diferença entre o cliente visualizar aquele incentivo ou não? Existe. Via de regra, o crédito presumido, o cliente não sabe que você não está pagando o ICMS que está ali destacado.
E nos outros incentivos, via de regra, o cliente consegue visualizar que você está pagando menos ICMS do que seria esperado, ou que você não está pagando nada de ICMS do que seria esperado por conta desse incentivo. Então, sim, existe uma diferença. Só que no que importa, que é redução de carga tributária, eles são exatamente iguais. Crédito presumido reduz carga tributária? Reduz. Os outros incentivos reduzem carga tributária? Como a gente viu, sim. É pré-requisito para se chamar de incentivo que tenha uma redução de carga tributária. Aumenta a margem de lucro da empresa? Bom, em regra, o crédito presumido, sim. É claro, existem situações esdrúxulas que a gente viu em mudanças até no ano passado da legislação, em que eu teria que tornar mais crédito do que eu faria jus de crédito presumido. Então, na verdade, eu não estaria tendo um aumento ali de lucro na empresa. Existem também situações em que eu tenho, por exemplo, uma redução de base de cálculo e a empresa fala, eu não vou manter o preço, eu vou diminuir o preço porque eu quero ganhar mercado. Então, eu não tenho um aumento da minha margem de lucro. Mas, via de regra, no que importa, pensando em margem de lucro, pensando em aumento de carga tributária, redução de carga tributária, eles são exatamente iguais. E também, a última linha, não há uma diferença no resultado operacional da empresa se eu tiver um crédito presumido ou uma redução de base. Se eu tiver 12 de crédito presumido ou uma redução de base de cálculo de forma que a carga tributária seja 12, deveria ser, ou na verdade, o mesmo resultado operacional. É só a forma que eu demonstro como eu estou contabilizando esse benefício. Então, no que importa, crédito presumido e outros incentivos não tem diferença nenhuma. Só fazer um complemento aqui, Gui. Antes de mais nada, bom dia a todos, pessoal. Aqui é o Daniel falando. Eu sou um convidado aqui muito especial do VAT Talk de hoje, a convite dos meus sócios aqui, colegas da área de indiretos. Eu sou sócio aqui do Stockfort na área de diretos. Seja bem-vindo. Estamos sempre juntos, ombro a ombro aqui, e nesse tema de subvenção para investimento, benefícios fiscais de modo geral, exclusões da base de RPJ e CSL, estamos particularmente juntos, né, porque o indiretos e o diretos caminham lado a lado, assim como o nosso contencioso de negócios, aqui representado pelo Paulo Leite, que vai falar daqui a pouquinho. Então, estamos todos aqui porque, como eu falei, esse tema é um tema que envolve todas as áreas dentro do direito tributário. Eu preciso dessas falas do Gui, da Mari, do Paulo, para mostrar para qualquer para um juiz que seja, que todo incentivo fiscal de ICMS é um incentivo fiscal. Começo de conversa. Segundo, eu posso chamar de urubu, eu posso chamar de meu louro, ou posso usar aí os exemplos que o Paulinho gosta de usar aí mais, como é que é, Paulinho? Alemanha, 7-1, banana, maçã. O que importa, gente, economicamente, o que isso causa na vida da empresa. Então, imagina você que você é um administrador da empresa. Eu não sei aqui quantos na linha são administradores ou são advogados, mas assim, imagina que você é o administrador da empresa. O que te interessa? Cara, o que me interessa é o bottom line, é o lucro que eu vou ter no final do dia. O estado A chama de diferimento com desconto, o B chama de redução de base, o C chama de crédito presumido. Tanto faz, né? Tanto faz. O que me interessa é o bottom line. Economicamente, o que interessa é o bottom line e concorrencialmente também, né? Então, em termos de concorrência de mercado, eu tenho que dar o mesmo tratamento para o camarada que tem um crédito presumido e para o camarada que tem uma redução de base. Eles deveriam estar na mesma situação. A legislação do ICMS fala isso. Esses aqui estão na mesma categoria de incentivos fiscais. E caminhando um pouco mais para as consequências contábeis desses registros e desses benefícios fiscais do ICMS, como o Gui bem falou, tanto o crédito presumido quanto os demais incentivos reduzem a carga tributária da operação. Os dois representam um aumento da margem de lucro da empresa, um acréscimo patrimonial, para começar a usar um pouco do linguajar aí do imposto de renda. E nos dois, considerando que essa carga efetiva do ICMS vai ser repassada comercialmente no preço, tanto faz se é destacado em nota, se não é destacado em nota, ela vai compor o meu preço. O preço que eu vou praticar é o preço que o mercado vai determinar. Os economistas adoram dizer que uma das grandes informações extraídas do preço é justamente a informação que ele nos dá.
Então, o que o preço indica para a gente? Ele indica o funcionamento do mercado, oferta, demanda. Daniel, sabe que isso é excelente, cara, esse ponto seu, porque a gente vê poucos juristas preocupados com essa questão econômica. A gente vê muita teoria, mas as pessoas não param para entender que o mercado é o mercado, né? A gente tem que entender a elasticidade dos preços. Né? Exato. E assim, gente, um conceito muito básico, assim, eu acho que a carga do ICMS, ela é considerada como um custo da empresa e é contemplada no preço comercial que eu vou praticar. Então, pode ser crédito presumido, pode ser redução de base, eu vou contemplar essa carga efetiva no meu preço. Então, eu tenho o mesmo preço nas duas operações. Tenho o mesmo preço, tenho a mesma carga efetiva e o mesmo acréscimo patrimonial quando eu comparo a carga efetiva versus a carga padrão. Tá? Por isso que, quando a gente olha para o bottom line da empresa, para o lucro líquido daquela empresa, para o lucro líquido antes do imposto de renda, né, que é a figura mais importante aí para o diretos, esse lucro líquido é igual, tá? Ele é igual nas duas colunas aqui, pessoal. Ele é igual, é o mesmo lucro líquido. E aí a gente pode fazer exemplos numéricos para mostrar isso, para explicar, mas ele é o mesmo lucro líquido. Sendo o mesmo lucro líquido, qual que é a consequência para fins dos impostos diretos, para fins do imposto de renda corporativo, para fins da contribuição social sobre o lucro líquido? Acho que a consequência ela surge até como por decorrência lógica disso, né? Se o lucro líquido antes de imposto é igual, se o incentivo fiscal é igual, do ponto de vista de ICMS, de natureza jurídica, se é tudo igual, o tratamento tributário do imposto de renda da CCL tem que ser igual. Né? Mas eu vou deixar nesse cliffhanger aí, como falam no final das séries, eu vou passar a bola para o Paulo Leite para ver se o STJ está entendendo se é igual ou se não é igual. Vai lá, Paulo. Bom, pessoal, acho que já retomando um pouco do que a Mari disse mais para trás, acho que assim, a gente tem uma discussão que surgiu no âmbito e que existe no âmbito administrativo e uma discussão no âmbito do STJ e elas acabaram tomando caminhos um pouco diferentes. Isso tudo a partir da Lei Complementar 160, que alterou aí o artigo 30 da Lei 12.973, incluiu os parágrafos 4º e 5º, e que acabou gerando aí algumas discussões. No âmbito do CARF, como a Mari mencionou, a Receita entende que, com base no caput, permanece a exigência de que esses incentivos sejam concedidos como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos. E o CARF, no primeiro momento, manteve esse entendimento, mas posteriormente reviu com base no parágrafo 4º que está aí na tela, entendeu que não cabe mais analisar se a subvenção é para custeio investimento. Ela, sendo um benefício fiscal de ICMS, ela tem essa natureza de subvenção para investimento, então esse requisito ele não permanece mais. No âmbito administrativo, no entanto, você ainda tem essa discussão e permanece o entendimento de que, para se valer dessa exclusão aqui do lucro real, permanece a exigência de que os benefícios fiscais eles sejam registrados em reserva de lucros para absorção de prejuízos ou aumento de capital social. Agora, partindo um pouco da discussão no âmbito do STJ, essas alterações, elas já haviam sido promulgadas na época em que foi julgado esses embargos de divergência aqui no âmbito da primeira sessão, em que o STJ ele fixou o entendimento de que não cabe à União interferir na política fiscal dos estados. No caso, o benefício analisado era um crédito presumido, mas o racional, da forma como a gente entende, da forma como está na própria ementa, toda a fundamentação, ela vale para outros tipos de benefício. Por quê? Política fiscal não se faz somente via crédito presumido, política fiscal se faz via todos os incentivos. Pacto federativo, todo esse racional, ele é feito com base em todo tipo de incentivo, e não somente para crédito presumido, muito embora o caso ali analisado fosse de crédito presumido. Então, num primeiro momento, o que a Procuradoria da Fazenda Nacional fez para tentar limitar
o alcance dessa decisão favorável aos contribuintes. Ela buscou falar que a Lei Complementar 160, aqueles dispositivos que eu mencionei atrás, que ela teria trazido uma nova discussão, tá? Então, dizendo que teria havido um novo regramento, essa questão das subvenções, da necessidade de classificar como subvenção para investimento, da observância da Constituição de Reserva, e isso o STJ já afastou muito rapidamente, de maneira assim, sem qualquer discussão no âmbito das turmas, de que, olha, o que nós julgamos aqui foi a União não pode interferir na política fiscal dos estados. Eu não estou falando de atendimento a requisitos ou não. É um argumento que está acima disso, ou seja, Pacto Federativo, até a gente pode até questionar se o STJ poderia ter ido tão longe ou não, mas assim, acho que não tá aqui nesse foro, mas Pacto Federativo tem uma natureza constitucional, e a gente não está discutindo atendimento a requisito. Então, a Lei Complementar 160, ela é irrelevante para esse entendimento, tá? E o pior, né, Paulo, Xará, é que aquela frase lá do Rock Balboa, que só acaba quando termina, nunca termina. Nunca termina. Quer dizer, quando a gente acha que essa situação ela está resolvida, né, a Procuradoria da Fazenda, ela vai atrás para reabrir outras caixinhas de discussão. Quer dizer, cada vez mais a gente vê que entre fisco e contribuinte existe um caminho mesmo, quase que de guerra, né? Não existe uma comunhão de interesses. Se eu puder complementar uma coisa em relação a esse... Você vai citar a Anitta agora, né, Gui? Não. Pela frase. Eu ia continuar no Rock Balboa, Paulo, que assim, você acha que acabou, já veio o Rock 5, e 20 anos depois vem o Rock Balboa de novo. É verdade, mais ou menos verdade. isso aqui. Você tem aquela sensação de agora acabou. Daí 20 anos depois eles rediscutem a matéria. Para poder fazer referências antigas aí, mas não tanto, um pouquinho antes, hoje, o Paulo comentou sobre a União interferir na política do Estado de atrair investimento. E aí, olha só, eu tenho um Estado que quer atrair uma empresa e fala assim, olha, se você vier para cá, sua carga tributária vai ser 4. E aí a União vira e fala assim, não, vai ser 4 mais 34% sobre 4. Por quê? Porque eu vou tributar essa parte. A União interferindo na política de incentivos fiscais dos estados. Isso porque, assim, eu acho que 95% dos meus colegas de faculdade, isso a gente fez o cálculo há pouco para fazer essas festas de comemoração de datas de formado, anos de formado, boa parte está no setor público, né? E tenho grandes amigos que estão na Procuradoria e na Receita Federal. E é gente muito boa, é muito boa. Essa briga é sempre uma briga ruim, porque do outro lado, que não deveria ser briga, né? E não deveria ter outro lado, que a gente está dentro, né? Deveria estar dentro do mesmo grupo buscando o bem social, mas é uma briga sempre ruim, né? E existe um poder político do ponto de vista do fisco que o contribuinte sempre sai perdendo, né? É mesmo, né, o Davi contra Golias, é sempre muito difícil fazer esse tipo de coisa, né? Então, nós, advogados tributaristas, a gente não tem muito conforto ao dormir à noite achando que a gente resolveu as coisas. Só fazer um complemento aqui, e aí a gente combinou que a dinâmica seria essa, né, Paulinho? Assim, bem bate-papo mesmo, pessoal. Essa é a dinâmica, Daniel, por favor. A gente tem que pensar, assim, dentro da nossa área tributária, como o Paulinho falou, o imposto, qualquer imposto que seja, na verdade é um grande pacto social, né, que a sociedade faz. Olha, vamos todo mundo arrecadar aqui para financiar o gasto social e tudo mais. Então existe um interesse público, né, sobretudo o interesse público. Quando a gente debate essas teses, é claro que por conta da dinâmica processual, você tem um antagonismo aí, né, contribuinte de um lado, Procuradoria da Fazenda do outro. Existe um antagonismo natural. Mas todo mundo está aqui e tem que estar no âmbito do processo judicial buscando a melhor interpretação da legislação, né? E nesse tema do benefício fiscal,
A primeira vez que eu vi essa tese, alguns anos atrás, que eu acompanhei essa decisão da primeira sessão do STJ, eu confesso assim, que me deu uma certa estranheza. Como é que eu não preciso observar nenhum requisito legal para ter a exclusão da base do RPJ-CSL? Causou uma certa estranheza. Depois entendi os motivos que fundamentaram a decisão dos ministros e observamos, né? Respeitamos e observamos. No final do dia, eu sempre brinco, né? Eu posso ter uma opinião, Paulo pode ter uma opinião, Paulo Leite pode ter outra, etc. Mas o que vale mesmo é a opinião de quem tem a caneta na mão. E aqui, quem tem a caneta na mão é o STJ, tá? O STF já falou que não vai opinar sobre esse assunto no âmbito do RPJ-CSL. Então, quem tem a caneta na mão é o STJ. Então, a discussão aqui não é, no final do dia, uma opinião pessoal de cada um, não é isso. A discussão é, aplica-se o precedente da primeira sessão para todos os benefícios fiscais de ICMS, como a gente entende, ou cabe algum distinguishing, cabe alguma diferenciação, existe algum fator de discriminação que permita eu afastar o precedente da primeira sessão para alguns benefícios fiscais de ICMS. É essa a discussão, né? A abrangência do precedente da primeira sessão do STJ. O que os ministros disseram ali, em que medida esses fundamentos se aplicam para outros benefícios, a gente entende que eles são plenamente aplicáveis para outros benefícios, ou existe algum fator aí de discriminação de distinguishing, como eu falei, que resulta no entendimento que ele não se aplicaria para um benefício A, B ou C. Então, vou devolver a bola para o Paulo Leite aqui para a gente dar continuidade dos slides, para ele falar um pouquinho dessa tese aí que a Procuradoria desenvolveu, da grandeza negativa, e como que ela foi subindo, tá, nos tribunais. Claro. Essa segunda discussão, acho que a Procuradoria, que a gente está falando assim com relação ao alcance desse precedente da primeira sessão, então a primeira ser aquela questão da Lei Complementar 160, e que foi uma questão muito mais de técnica de julgamento, então o que o STJ falou, olha, eu julguei com base em um argumento, esse argumento está acima dessa alteração legislativa, ele não é alterado por essa alteração legislativa, então foi afastado. Aqui, agora, já entra um pouco mais, menos no fundamento e mais na natureza do benefício, né? Então, o que foi levantado pela Procuradoria e foi uma diferenciação entre os benefícios, com base, assim, acho que um pouco do que o Gui e a Mari expuseram. Então, assim, você tem diferentes naturezas, assim, por assim dizer, mas tentando falar que tem incentivos que têm a natureza positiva, como o crédito presumido, porque você tem ali uma receita, ali um crédito outorgado, por assim dizer, dos benefícios que eles chamam de grandezas negativas, que seriam que você tem o todo e você está reduzindo ali, então você não tem uma receita ali propriamente registrada na contabilidade, você tem somente uma redução do imposto a pagar. Apesar essa tese, ela emplacou principalmente no âmbito do TRF da 4ª Região, e daí isso acabou fazendo com que o STJ reapreciasse a matéria. Então, o que hoje em dia está em discussão no STJ é qual a extensão daquele julgamento sobre o crédito presumido. E daí aqui a gente vai entrar até um pouco aqui no que o Luiz Felipe fez umas ponderações válidas aqui no chat. A gente já ia endereçar, a gente só não respondeu antes, Luiz, porque já estava nos próximos slides. Então, nós temos aqui uma posição, primeiro, a da primeira turma do STJ, que foi o primeiro caso julgado em abril. Os dois acordos foram publicados em abril, mas o primeiro foi o da primeira turma. Era esse caso do PRODEC, que é um diferimento, que a gente entende que não é muito diferimento. Claro, você tem um diferimento no tempo do imposto a pagar, mas ele não tem aquela cara de diferimento com base no que o Gui expôs. Então, mais do que, independentemente da natureza, foi analisada ali a forma de pagamento e que havia um benefício. O que a primeira turma destacou ali, a ministra Regina Helena? Que, olha, o que eu julguei lá, na primeira sessão, no caso do crédito presumido, foi, como eu mencionei, impossibilidade de a União interferir na política fiscal. E aquele entendimento, no próprio acórdão, apesar de se tratar de crédito presumido, ele menciona incentivos fiscais. Com relação à segunda turma, num outro caso, também julgado em abril, ela, por outro lado, entendeu que, olha,
a natureza do benefício é relevante, que ao autorizar a exclusão de algo que jamais foi incluído, daí esse racional de uma grandeza negativa, estaria ocorrendo uma isenção heterônoma, que é aquela isenção que é o Estado, um ente dando uma isenção por um imposto de outro ente. Então... Paulo, e só para o pessoal que não é de departamento jurídico, né, que é da área financeira, que está aqui assistindo, só para lembrar que a primeira sessão do STJ, que trata de matéria tributária, ela é composta por 2 turmas, a primeira e a segunda turma, tá? Então, lembrado. Só para, né, que a gente fica tão mergulhado. Você sabe que eu li isso num livro esses dias, do Simon Sinek, que ele estava contando que 2 peixinhos novinhos estavam vindo no mar e eles encontraram um peixe mais velho. Aí o peixe mais velho: e aí, pessoal, como é que tá? Começaram a bater papo, de repente o peixe mais velho: como é que tá a água? Aí o peixinho mais novo virou para o outro peixe mais novo que estava junto e falou assim: o que é água? Quer dizer, você está tão mergulhado, né, que a gente efetivamente se esquece do pessoal que não está aqui. A primeira sessão, então, assim, quando as 2 turmas estão divergindo, você tem 2 turmas que julgam direito tributário, primeira e segunda. Quando as 2 turmas divergem, eles se reúnem para tentar acabar com essa divergência, que daí esse órgão é chamado de a primeira sessão, tá? Então, surgiram esses 2 posicionamentos, mas, assim, ou seja, na primeira, o precedente anterior da primeira sessão vale para todos os benefícios, na segunda turma não vale, só vale para crédito presumido. Mas tem um ponto, e Mari, se você puder voltar só no outro, rapidinho, a segunda turma entendeu o quê? Daí retomando aquela primeira tentativa da PGFN. O artigo 30 da Lei 12.173 autoriza, desde que autoriza a exclusão da base do IRPJ e da CSL, desde que haja constituição de reservas. Então, isso a segunda turma deixou bem claro. E daí, a gente entra um pouco nesse ponto que o Luiz Felipe trouxe aqui de CPC 07. Como que eu vou constituir, eventualmente, essa reserva, se eu não tenho, muitas vezes, a contabilização disso? E daí, a gente pode olhar para o CPC 07, ali o parágrafo 38E, que, de certa forma, ele determina que seja feito esse registro até por uma questão de publicidade. Então, assim, você dá essa visibilidade para o investidor, então, no aspecto da contabilidade, para o investidor, de que, olha, num curso regular da operação eu teria tanto, mas por conta de um incentivo fiscal, eu tive um benefício aqui de tanto, e isso impactou no meu resultado da seguinte forma. Então, e isso, como você vai ter esse controle contábil, permite que você eventualmente faça a constituição da reserva para fins de se valer do artigo 30 da 12.973. Então, assim, mas isso não significa que a matéria está resolvida. Como a gente pontuou, nós tem um posicionamento. Primeira turma falando, vale para todo tipo de benefício. Segunda turma falando, não vale para todo tipo de benefício. Apesar de deixar demonstrado o atendimento dos requisitos do artigo 30. E Paulo, por alguma vez na história, a segunda turma foi mais favorável ao contribuinte? Olha... Cara... Vou te falar que eu tenho mais de 20 anos de formado. Isso aqui... Precisaria resgatar. Eu precisaria resgatar. Então, assim, havendo essa divergência, o que acontece? Como a gente mencionou, primeira turma, segunda turma, se reúnem na primeira sessão. Então, houve a Procuradoria, ela protocolou os embargos de divergência, que ensejam essa análise de posicionamento conflitante entre as 2 turmas. Naquele primeiro caso da primeira turma, esse caso, os embargos de divergência, eles já foram admitidos, e eles estão aí, acho que... Mas, como é recente, esses casos costumam demorar um pouco mais para serem julgados, tá? Em paralelo, considerando que começaram a aparecer vários casos no STJ com relação a essa discussão, tem recursos repetitivos para afetação, tá? Eles ainda não foram afetados, mas eles estão para afetação, ou seja,
só para explicar, recurso repetitivo, primeiro você tem uma tese que é submetida à primeira sessão aqui mais uma vez, em que eles vão decidir se eles vão jogar com recurso repetitivo. Daí, uma vez definido isso, passa a observar um rito específico, e daí depois eles vão analisar a tese, ou seja, se, com relação ao alcance daquele precedente anterior, se vale para todo tipo de benefício ou não. Tá? Então, a gente está com esses dois casos principais no âmbito da primeira sessão, tem outros casos sendo julgados, outros embargos de divergência que já foram protocolados, teve até um que foi recentemente inadmitido, porque era uma questão processual, mas esses são os dois casos mais avançados em que a primeira sessão deve definir. Claro, pode ser que algum passe na frente? Pode, a gente nunca sabe como vai ser, mas hoje, no âmbito do STJ, são os dois casos que estão mais avançados para fins de da gente ter uma solução desse posicionamento. O Paulo, só por dever aí de transparência, a gente atua, em um dos casos, a gente peticionou em um dos casos, tá, na qualidade de amicus curiae, em nome de uma associação com legitimidade para tanto, juntamente com colegas de outros escritórios, inclusive. Então a gente está atuando nesses casos, tá, pessoal? Então a gente está acompanhando muito de perto a evolução dessa jurisprudência na STJ, a gente acredita realmente que a primeira sessão vai pacificar a questão, seja aplicando precedente para tudo, seja fazendo alguma espécie de distinguishing. A gente acredita que o mais provável é que ela aplique o precedente para tudo, pelos motivos que a gente já falou, pelos próprios fundamentos da decisão. Mas só para comentar isso, e isso é público, tá nos autos do processo, é a nossa petição. Então, eu gostaria só de deixar isso claro, porque transparência nunca é demais, né? E aí, já vou emendar aqui, Paulo, se eu puder. Claro. Legal. Então, qual que é a nossa visão, tá, pessoal? Eu acho que isso interessa, né? A nossa visão, aqui, em primeiro lugar, jurídica, é que não existem grandezas positivas e negativas de incentivos fiscais, né? Inclusive, essa expressão de grandeza negativa, grandeza positiva, ela foi cunhada e ela foi criada pela Procuradoria ao desenvolver essa tese. Nessa atuação que a gente está fazendo, junto ao recurso que vai para a primeira sessão, a gente até obteve um parecer contábil do professor Eliseu Martins, que está juntado nos autos do processo, e também é público, por isso eu posso falar, em que a gente teve várias conversas para explicar o que seria a tal da grandeza negativa, né? E tanto o Eliseu quanto o segundo parecerista demorou muito para entender isso. Não, mas não existe isso, gente. Que grandeza negativa? O que é isso? Não existe grandeza negativa, né? É uma contradição em termos. Então, de fato, não existe. O que eles falam nesse parecer contábil, pessoal? Todo incentivo fiscal de ICMS gera um impacto no resultado contábil da empresa. Deixa eu falar isso com todas as letras. Gerando impacto em resultado contábil, impacto positivo, isso, por definição, tem natureza de receita, tá? Do ponto de vista contábil. Então, eles também falam isso com todas as letras no parecer contábil juntado no processo. Tem natureza de receita. Um colega perguntou do CPC 07. O que é o CPC 07? O CPC 07 ele fala de subvenção governamental, de como que você evidencia essa receita. Essa é uma distinção importantíssima, tá? Que a gente conversou muito com o professor Eliseu também. CPC 07 fala de evidenciação. Ele não fala de registro contábil apenas em balanço individual, em resultado. Ele não muda o resultado final da empresa. Ele fala em evidenciação. O CPC 07, o que ele fala? Ele fala, olha, é recomendável que, se você tiver uma subvenção governamental, você registre a despesa bruta do imposto e depois a receita de subvenção, para você deixar claro para o usuário da contabilidade, estou olhando para isso, qual que é o valor do benefício fiscal e como é que seria impactado aí se esse benefício, né, fosse eliminado, fosse mitigado, etc. É uma informação para o usuário da contabilidade, uma informação na evidenciação. Tanto que quem aplica CPC 07 tem uma notinha explicativa super bonita e, de fato, fica muito mais transparente, muito mais fácil de você identificar. Dito isso, a aplicação do CPC 07 não é sempre obrigatória. Então, existem empresas, várias empresas, inclusive, que têm benefício fiscal de ICMS, que têm impacto positivo em resultado oriundo desse benefício fiscal, que, pelo parecer do professor, tem natureza de receita,
mas que, para fins de simplicidade, decide fazer o lançamento contábil pelo valor líquido. O que é o valor líquido? Em vez de você colocar uma despesa bruta e depois uma receita, para chegar no valor líquido, você já coloca direto esse valor líquido. Tem alguma diferença? Nenhuma na nossa interpretação. Tá? Quer dizer, a única diferença é que fica um pouco mais difícil de você identificar ali qual que é o valor da receita que está embutida dentro daquela despesa líquida. Mas que tem receita lá dentro, tem. Tá? Tem. Tem receita lá dentro. Então, essa técnica de contabilização da despesa pelo valor líquido versus a aplicação do CPC 07, na nossa opinião, não muda o tratamento tributário do imposto de renda e a contribuição social. Tá? Não muda a abrangência e aplicação do precedente dessa primeira sessão da STJ. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente, às vezes, fica muito apegado no CPC 07, na evidenciação da receita, que foi nessa linha que a PGFN construiu para falar da grandeza negativa, mas, na verdade, isso é uma mera evidenciação de um mesmo efeito contábil que eu tenho em qualquer caso. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla, falando assim, gente, tudo bem, CPC 07 é legal, CPC 07 é bacana, é transparente, gera informação. A ausência de CPC 07 gera menos informação, menos transparência, porém não muda nada juridicamente, não pode mudar o tratamento do imposto de renda da FCL. Tá? Então, resumo esse primeiro bullet aqui. Né? Incentivos fiscais positivos ou negativos geram a mesma receita contábil, pessoal. Segundo, sob uma perspectiva de isonomia e de livre concorrência, e até de funcionamento de mercado, como a gente estava comentando mais cedo, se sou administrador de uma empresa, eu não quero saber se chama de banana ou de maçã. O que eu quero saber é qual que é o meu bottom line, qual que é o incentivo que eu estou recebendo do Estado, qual que é o meu bottom line, meu resultado. Então, você tem setores que são incentivados por benefícios distintos em estados distintos, ou dentro do mesmo estado, setores diferentes beneficiados com categorias diferentes de benefício fiscal. Por uma questão de isonomia de livre concorrência, a gente precisa aplicar o mesmo tratamento de imposto de renda de CSL para todo mundo, para o bem ou para o mal. Aqui, a primeira sessão da STJ já decidiu. Então, a gente precisa observar esse precedente para todos os benefícios fiscais. A gente precisa fazer isso, em nome do próprio funcionamento do mercado. E aí, em termos de fundamentos jurídicos, a gente já falou, o Paulo falou bastante, né, mas essa decisão se baseou na ofensa ao Pacto Federativo. Esse é o principal fundamento jurídico, que a União não pode interferir na política fiscal dos Estados. Todos esses mecanismos de benefício fiscal compõem a política fiscal dos Estados. O Gui falou isso repetidas vezes hoje aqui. Então, por esse fundamento da primeira sessão, eu preciso aplicar o mesmo entendimento da sessão para todos os benefícios fiscais estaduais, de novo. Tá? Então, seja por um viés mais econômico, seja por um viés contábil, seja por um viés jurídico, tudo converge para essa conclusão. Tá? Essa é a nossa visão, esse é o nosso entendimento, e é isso que a gente defende, inclusive, lá no STJ, nessa petição que a gente pediu para participar do processo na qualidade de amicus curiae. Ô, Daniel, até se eu puder complementar também, um ponto que eu acho que é importante a gente viu e já sofreu tanto com guerra fiscal, então, assim, de certa forma, você permitir esse tratamento diferenciado conforme a natureza do benefício, conforme o Estado, pode fazer mais uma vez com que empresas voltem a escolher lugar onde elas vão se localizar, porque, eu vou para lá, vou para aquele estado que tem crédito presumido, porque lá eu consigo excluir do meu imposto de renda, eu vou ter um benefício maior. Então, assim, muito bem pensado. Volta a excelente ponto, Paulo. Você acaba gerando um renascimento uma chance de renascimento de uma guerra fiscal. Então, tem esse lado também, acho que até que você falou jurídico, econômico e até político, da coisa que é mais um argumento que serve para a gente destacar. Olha, não dá para a gente criar esse tipo de diferenciação, porque no final a gente acaba fazendo renascer, o Rock Balboa 20 anos depois, entendeu? Essas referências de cultura pop, eu confesso que eu preciso me atualizar um pouco, viu, pessoal, assim... Eu entendo de churrasco e de direito tributário, assim, mas Rock Balboa, essas coisas, eu preciso me atualizar um pouco mais. Eu acho que os meus filhos precisam crescer um pouquinho. Não, mas você já tá bem, já entende churrasco, cara. Eu sei tudo sobre os filmes da Disney. Alguns filmes da Disney. Triste, porém verdadeiro. Paulo, mas você sabe que estudando a doutrina estrangeira e os outros elementos, porque, gente, benefício fiscal, seja ele que nome que você quer dar ou
qual a técnica utilizada, essa isenção, essa redução de base, redução de alíquota, qualquer técnica, não importa o valor, não importa a técnica utilizada, o resultado que se pretende é o mesmo, né? Então, isso que o Daniel falou é extremamente relevante. Aqui não deveria haver qualquer tipo de diferença. É isso, é o funcionamento de um bom sistema tributário, né? Eu sei que a gente está muito longe disso, mas a gente deveria buscar um bom funcionamento no nosso sistema. E aí, pessoal, eu sei que a gente está se encaminhando mais para o final aqui da nossa conversa. Como que a gente tem trabalhado esse assunto? Tá? O que as empresas podem fazer? E aí, é claro, a gente pode atuar direto para a empresa ou em parceria com colegas aí que estão na linha também. Estamos sempre à disposição para conversar e tentar sedimentar essas opiniões, esses procedimentos do mercado. Então, em primeiro lugar, o que a empresa tem que fazer? A empresa tem que olhar para dentro e falar, eu tenho benefício fiscal de ICMS? Sim ou não? O que é benefício fiscal de ICMS? É o diferimento com desconto, é a redução de base, redução de alíquota, isenção, crédito presumido. Então, a primeira coisa que a empresa tem que fazer eu tenho esse tipo de benefício fiscal estadual, tá? Ou, eventualmente, municipal, a gente fala menos, né? Mas ela pode ver também, eu tenho isso? Beleza. Segundo, como que esse benefício fiscal de ICMS impacta, ou municipal, impacta o meu resultado contábil? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar como é que seria o meu resultado contábil com o benefício e como é que seria o resultado contábil sem o benefício. Esse delta, essa diferença, é o impacto no resultado contábil decorrente do benefício. Decorrência lógica, pessoal. Então, assim, segunda etapa é essa. Qual que é o impacto desse meu benefício fiscal no meu resultado contábil? Ok. Terceiro, eu constituir reserva de lucro para controlar esse valor do benefício, a tal da reserva de subvenção, lá que a lei das SA fala, e que o artigo 30 da lei 12.973 fala, sim ou não? Constituir reserva de lucro? Não constituir reserva de lucro? Se eu constituir reserva de lucro, o valor da reserva de lucro está correto? Como é que você calculou esse benefício? O Gui e a Mari falaram do gross-up, do não gross-up, aí a gente vai de mão dada aí para calcular o valor certinho, né, pessoal? Eu não sei calcular, mas a turma aí faz essa parte bem. Então, como é que eu calculei o benefício? Como é que eu calculei o impacto no resultado? O valor da minha reserva está adequado? Será que eu deveria revisar essa reserva? Eu fiz exclusões na base do IRPJ e da CSL? Já fiz no passado? Sim ou não? Se eu fiz, será que o valor está adequado? O valor está condizente com a reserva? Será que cabe mais exclusão de ICMS na base de IRPJ? Exclusão de ICMS não. Será que cabe mais alguma exclusão na base do IRPJ e da CSL dos meus anos anteriores, dos 5 últimos anos, por exemplo? Eu preciso ver, apliquei o CPC 7 ou não? Registrei pelos brutos ou só pelo líquido? Vamos dar uma olhada. Acho que isso é importante para mensurar o impacto em resultado contábil, embora, como eu falei, não seja determinante para o desfecho do processo e para o nosso entendimento jurídico. E por último, o nosso último bullet aqui, tudo bem, constituir reserva de lucro. O que eu posso fazer com a minha reserva de lucro? O que eu posso fazer? E aí eu tenho duas posturas, tá, gente? Eu posso ser mais conservador, seguir artigo 30 da lei 12.973, falando, não, essa reserva de lucro aqui está preservada, eu não posso distribuir ao acionista. Essa é uma postura conservadora. Só vou usar ali nas hipóteses previstas no artigo 30. Por outro lado, hoje em dia no escritório a gente já tem clientes que, a partir da decisão da primeira sessão da STJ, entendem que não, que eu tenho liberdade até para distribuir essa reserva de lucro. Se a gente pega o fundamento jurídico do STJ, ele fala claramente: a União não pode interferir na política fiscal dos estados. A União não pode tributar pelo imposto de renda CSL o benefício fiscal do ICMS. Se a União não pode fazer isso... e mais, e tem uma frase ali muito marcante que fala: independente de quaisquer requisitos legais. Independente de quaisquer requisitos legais. Então, se esse entendimento do STJ independe do requisito legal do artigo 30, eu não sou nem obrigado a manter isso em reserva de lucro, eu posso distribuir para o acionista. Então, esses são os trabalhos que a gente desenvolve nessa lógica que eu comentei, em todas essas etapas.
mensuração, identificação, valor da reserva, valor das exclusões, revisão do passado. A gente tem uma área aqui no escritório que participa bastante do VAT Talk, que faz todo esse procedimento aqui de cálculo, tá? E implementa para as empresas isso. Então, a gente aqui no Stock Forbes, além de opinar juridicamente, a gente também implementa, tá, pessoal? Mesmo porque, né, Daniel, a gente vê muito erro de cálculo do próprio benefício, não só para fins de reflexo em IR, CS, mas também o próprio benefício. Às vezes a gente vê erro de cálculo. É verdade. E, acredite, para menor, quer dizer, o benefício deveria ser maior do que aquele. Então, a gente acaba vendo isso muito aqui também. Pessoal, perfeito. Faltam 2 minutos aqui. Eu acho que primeiro eu queria agradecer a todos os meus colegas, a Mari, o Gui, o Paulo e o Daniel. Eu acho que todas as contribuições foram fantásticas. Eu acho que foi uma manhã rica. E obrigado por todo mundo que esteve aqui, em detrimento do jogo Alemanha e Japão. E eu estou olhando aqui, está 2-0 para a Alemanha, tá? 2-0? Acho que eu vou ganhar um bolão, hein? Para dar essa notícia. Se vocês quiserem falar algumas últimas palavras, fiquem à vontade. Eu acho que foi muito rico. Aliás, a gente faz essa separação de matérias dentro do escritório, de diretos e indiretos, mas porque efetivamente a gente está dando... aqui no escritório a gente preza muito pela especialidade, né? Porque o nosso sistema tributário é o mais complexo do mundo, então a gente precisa fazer isso para ser mais eficiente também no delivery das consultas. Mas a gente é um corpo único, né? A gente não pode achar que vai, né, curar o coração, sendo que vai afetar o intestino, o cérebro, etc. A gente precisa entender o organismo como um todo. Vocês querem falar algumas palavras? Eu quero, Paulinho. Fica à vontade. Tanto isso é verdade que está cada um na sua tela aqui, mas eu estou aqui, o Paulinho está ali. Então, assim, estamos juntos todos os dias, falando muito sobre todos esses assuntos e trabalhamos muito amarrado, muito coletivo, que é uma marca do escritório como um todo. Um último comentário técnico aí que eu esqueci de comentar, mas vale a pena antes de me despedir, é que aplicando o CPC 07 ou não aplicando o CPC 07, uma discussão que eu vi de alguns colegas no mercado é que eu poderia eventualmente capturar uma dupla dedução ou um duplo efeito na base de RPJ-CSL. Aqui não há duplo efeito, pessoal. Eu deduzo simplesmente a despesa efetivamente paga de imposto, e essa receita, que é o a mais, eu vou excluir da base. Aqui não estamos falando de dupla dedução, não, tá? São grandezas diferentes. Eu dou o tratamento de imposto de renda para cada pedaço dessa grandeza. Tá, mas a gente pode aprofundar isso é um tema que realmente tem sido assim, muito incidental. Tenho recebido WhatsApps de alguns colegas de mercado, porque a gente está atuando no caso, então o pessoal, poxa, mas e aí? Tá, mas será que é justo? Será que não é? A gente entende que é justo, a gente explicou aqui os motivos, estamos à disposição para conversar mais, e aproveitando que eu já estou com o microfone aberto aqui, queria agradecer de novo aí, Paulinho, o convite para estar aqui com vocês hoje, e a todos os presentes aí por nos acompanharem. Obrigado, gente, estamos à disposição. Passo a bola aí para os meus colegas para uma última despedida. Obrigada, pessoal, aí pela participação de todos, e a gente continua aqui à disposição de vocês. Obrigado, pessoal, mais uma vez pelo convite aí. Daqui a pouco, acho que nos próximos a gente deve aparecer mais uma vez, né? Sim, e também agradecer, pessoal, lembrando que esse foi o último VAT Talk do ano. A gente volta ano que vem. Vamos preparando já a pauta e fiquem atentos que a gente vai divulgando nas redes e no nosso mailing. E um último comentário, quem participou vai receber um e-mail, geralmente no mesmo dia, tá? Se não for hoje, vai ser amanhã de manhã, com os links para a gravação desse seminário, desse webinar, que sempre fica do nosso canal do YouTube, no Stock Forbes, e lá você vai encontrar outras palestras, outros webinars. Acesse lá que você vai ter um portfólio grande de produção de conteúdo que a gente sempre abre para todo mundo. A gente não fica escondendo esse conhecimento só para a gente. Acesse lá. E além da gravação, você vai receber a nossa apresentação PowerPoint que a gente fez aqui hoje, tá? Então, todo mundo recebe e vai ser disponibilizado para vocês na sequência, tá bom?
Muito obrigado, boa manhã.